Bom dia, crianças! Vamos começar a nossa aula de português. Hoje a nossa aula vai trazer uma história. Uma história, tia? Sim, uma história. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa história e depois a gente vai responder e a gente vai observar na nossa atividade o que será que hoje a gente vai aprender na nossa aula de português. Então vamos lá? O título da história é A Grande Pescaria, tá certo? Então a tia vai começar a ler a história e vocês vão prestar atenção, tá bom? Pedro, Tiago, João, Natanael, Tomé e mais 2 discípulos estavam junto ao mar de Tiberíades, tristes, porque Jesus havia partido. E agora? O que eles vão fazer da vida deles? Pedro disse: Vou pescar. Os outros discípulos resolveram ir com ele. Eles não tinham mais o que fazer, pois Jesus não estava mais com eles. Então resolveram voltar à antiga profissão de pescador. Eles entraram no barco e pescaram a noite toda. Mas nessa pescaria, a rede voltava vazia. Não vinha nenhum peixe. Olha como era triste. Por que será que não vinha nenhum peixe? As redes voltavam vazias e eles passavam um tempão pescando, mas nada conseguiam pescar. Pedro estava cansado e triste. Ele estava tão frustrado que cruzou um braço. Ele cruzou o outro braço. Pedro estava tão desanimado que cruzou uma das pernas. E também cruzou a outra perna. O dia estava começando a clarear. O sol já estava bem quente. Pedro colocou o chapéu na cabeça. Agora, Pedro não podia mais beber da água da viva, que é o Senhor, Jesus. Ele também não podia mais falar de Jesus. Ele tinha negado o mestre 3 vezes. Tiago tentou colocar o chapéu de Pedro na cabeça, mas ele era tão grande e sua cabeça tão pequena. Tiago agora poderia colocar o chapéu na cabeça. Ele também não podia beber da água viva, que é o Senhor Jesus. Ele também não conseguia falar de Jesus para outras pessoas. Os discípulos foram chegando à praia, com as redes vazias, sem visão, tristes. Mas Jesus estava na praia esperando os discípulos. E eles o reconheceram. Jesus perguntou-lhes: Filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles obedeceram e lançaram as redes. Olha o que aconteceu. Tia vai mostrar aqui para vocês, tá? Olha o que aconteceu. As redes voltaram cheias de peixes, porque eles foram obedientes. Olha que coisa linda. Jesus deu uma ordem e eles obedeceram. E por eles terem obedecido, olha quantos peixes vieram na rede. Sabem o que aconteceu? Havia tantos peixes que eles não conseguiam puxar a rede, de tão pesada que estava. Quando João viu o que estava acontecendo, disse a Pedro: É o Senhor Jesus. Pedro deve ter estendido os braços e gritado de alegria: Aleluia, aleluia! Então, olha o que essa história traz para as nossas vidas. Às vezes, Deus diz assim: Olha, Pedro,
Olha, Mariana, faça assim, né? Às vezes está lá na Bíblia, escrito num versículo, Deus nos ensinando a fazer algo. E a gente não faz. Será que quando a gente não faz, a gente consegue alcançar um objetivo que tanto a gente queria? Não, a gente não consegue, porque se Deus está dando uma ordem, a gente precisa obedecer. Jesus, ele deu uma ordem aos discípulos e eles obedeceram. E eles obedeceram com tanto amor que olha o que aconteceu. Os peixes eram tantos, tantos, tantos que eles não conseguiam nem puxar a rede. E olha como é importante, tá vendo? Assim como os discípulos obedeceram, a gente precisa obedecer os ensinamentos de Deus, tá certo? E a nossa tarefa de hoje de português tem um versículo que diz assim: em João, capítulo 21, no versículo 24, diz assim: este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e a escreveu, e sabendo que o seu testemunho é verdadeiro. Então os discípulos, eles deram um bom testemunho quando Jesus ordenou que eles lançassem a rede novamente? Deram. Por quê? Porque eles obedeceram. Então, obediência é um princípio que Deus nos ensina. Obedecer aos nossos pais, obedecer à palavra de Deus, obedecer às nossas professoras, né? Os nossos avós, que são tão experientes, né? Então, a gente precisa obedecer. E a nossa primeira questão diz assim: de acordo com a história que sua professora contou, responda. O que você entendeu sobre a história? Então, o que vocês entenderam sobre a história? A gente vai fazer agora uma interpretação de texto. O que vocês acharam dessa história? Então, vocês vão escrever, tá? Na letra B diz assim: procure no dicionário o significado da palavra pescador. Então, vocês vão procurar no dicionário, pesquisar no dicionário, tá certo? O dicionário está com vocês, a tia já entregou. Então, vocês vão pesquisar o significado da pescador e vão escrever, tá certo? Na letra C diz assim: desenhe o barco e os discípulos que estavam pescando. Então, vocês vão imaginar como tudo aconteceu. Como era o barco, como eram os discípulos, como era a rede, como eram os peixinhos. E vocês vão desenhar, tá certo? Vocês vão ilustrar essa história, tá bom? Então, a nossa atividade de português é essa. Espero que vocês tenham gostado da história e tenham entendido a importância, tá bom? Então, vamos orar para finalizar? Querido Deus, graças te damos por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, por todos os ensinamentos que o Senhor nos ensina a cada dia, que possamos, ó Pai, aprender e segui-los, ó Pai. Continua nos abençoando, nos ajudando a se tornar discípulos verdadeiramente, Senhor. Que possamos dar um bom testemunho, que possamos, ó Deus, falar do teu amor para todos aqueles que não conhecem. Te agradeço por tudo, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Então, um grande beijo para vocês. A tia ama vocês, a tia ama muito vocês, tá bom? E a tia sente muita falta de vocês, muita saudade de vocês, tá certo? Então, fiquem com Deus, um ótimo estudo, caprichem na atividade de vocês, tá certo? Prestem atenção na escrita, tá bom? E fiquem com Deus. Um beijo enorme no coração de vocês. Até a próxima aula. Tchauzinho.